Passando aqui para deixar uma palavra para vocês, que se encontra no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 43, que diz assim: Agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Com base nessa palavra, eu quero trazer algo para a igreja. Me recordo que quando eu tinha em torno aí de 6 a 7 anos, mais ou menos, até 8 anos, todas as vezes que eu ia para a igreja, eu poderia estar dormindo o culto todo, mas quando chegava na hora do término do culto, parece que era um reloginho. Quando eu ouvi o pastor cantar aquele hino da harpa. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destina de ter a tua alma, qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Todas as vezes, irmãos, que o pastor começava a louvar esse hino para fazer o apelo para quem queria aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, ou quem estava afastado dos caminhos do Senhor, irmãos, eu saía do meu lugar, eu acordava, saía do meu lugar e levantava minhas mãos para ir lá na frente aceitar Jesus. Isso acontecia praticamente, isso era em todos os cultos, principalmente aos domingos, que era o dia que minha madrasta me levava para ir para a igreja. Então, todos os cultos eu aceitava Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu era uma criança. A princípio, os irmãos achavam bonitinho, né? A igreja achava bonito uma criança indo lá aceitar Jesus, mas isso se tornou um hábito. Todos os cultos eu fazia do mesmo jeito. Daí, a partir desse momento, o pastor, até mesmo a igreja, começou a ver que aquilo não era normal, que era algo que Deus estava querendo falar com a igreja. E imagino que aquilo ali causou um certo temor na igreja. Eu era uma criança. Mas hoje eu entendo que aquele comportamento, aquela ação que eu fazia ali, era nada mais é do que a chamada de Deus na minha vida. Nada mais é do que o Senhor me chamando, me separando. Embora eu sei que a gente, né, quando a gente é escolhido por Deus, o Senhor já nos separa desde a nossa infância, do ventre da nossa mãe. E todos os cultos eu fazia isso. Tempo se passou, dias se passaram, estava eu brincando na rua com meu irmão e com alguns amiguinhos na mesma faixa etária. Nós estávamos ali brincando de bete no meio da rua. E por sinal era a rua até movimentada, mas nós brincávamos ali no sol, debaixo de um sol escaldante, por volta de 2, 3 horas da tarde. Isso era coisa de criança. Ali no estado do Goiás, na cidade de Niquelândia, estávamos nós ali brincando de bete. Quando de repente eu olhei para o sol, olhei para o céu e vi letras de fogo imensas, escrito: Jesus está voltando. E eu parei e fiquei olhando aquela visão, aquela imagem surgir na minha frente, né? Ao olhar para o céu, não é normal, letras imensas, irmãos, escrito: Jesus está voltando. E aquela visão ficou por tempos ali. Eu olhando e eu chamei o meu irmão: olha, letras do céu, escrito: Jesus está voltando. Mas meu irmão não via. Os demais amiguinhos meus também não via. Somente eu que via. E aquilo ali me incomodou, que eu saí em direção à minha madrasta, no trabalho dela, que era ali perto. Fui até o trabalho dela e chamei ela: olha, letras do céu, escrito: Jesus está voltando. Olha para a senhora ver as letras no céu. E ali a minha madrasta não conseguia ver. E eu ficava puxando ela, incomodando ela para ela olhar novamente, mas ela não conseguia ver. E não sabia ela
que naquele momento o Senhor estava me dando um dom de visão. Dom este que eu não pedi, dom este que eu não orei para Deus dar, simplesmente o Senhor deu, entregou, eu com 8 anos de idade. E tempo se passaram, irmãos, poucos dias depois daquela visão que eu tive, e aquela visão ficou, na verdade, quase o dia todo, não saía aquela visão. Enquanto não começou o sol não começou a sair, aquela visão não saía do céu e eu fiquei ali por horas olhando aquela visão, o dia todo, o Senhor mostrando para mim. Dias depois, eu dormindo no quarto com os meus irmãos, e ali, irmãos, na madrugada eu acordei. Quando eu acordei, eu vi um demônio em cima de mim, em cima da minha barriga, querendo me matar. E quando eu vi aquele demônio, que era uma velha, hoje eu sei o nome daquele demônio, se chama Maria Badilha, que é uma velha. E Maria Mulambo, uma velha em cima de mim. E quando eu vi aquele demônio, eu fiquei sem saber o que era aquilo, apavorada. Comecei a chamar os meus irmãos, mas minha voz não saía, portanto eles não me ouviam. E o Senhor falou comigo. E na mesma hora o Senhor fez me lembrar de Jesus. Na mesma hora eu falei, Jesus, Jesus. Quando eu falei Jesus, aquele demônio saiu de cima de mim. E foi algo assustador, foi algo terrível, onde me causou bastante medo, que eu era uma criança. E nós sabemos que as crianças são sensíveis. Quando a criança, pais, fica atento aos seus filhos. Quando a criança falar que tá vendo bicho, tá vendo algo estranho, vocês podem acreditar que de fato está vendo, porque a criança é sensível ao mundo espiritual. Por mais que ela não entenda, mas ela é sensível ao mundo espiritual. Então ali, a partir daquele momento, o Senhor confirmou, ratificou o que ele tinha comigo, que eu era escolhida, separada. Irmãos, eu era uma criança que eu gostava de ler Bíblia. Eu era uma criança que eu li a Bíblia em torno de umas 3 vezes no meu período de infância. E a Bíblia para mim era a coisa mais gloriosa que eu tinha. Eu amava aquele livrinho, né? Geralmente as Bíblias das crianças são bem pequenininhas. Eu amava aquilo, eu amava aquela Bíblia. Eu tinha o maior cuidado, o maior carinho, o maior ciúmes dela. E eu quero te dizer, pais, fica atento quando o Senhor, ao comportamento dos seus filhos. Quando Deus chama, escolhe uma pessoa, ela escolhe desde a infância dela. Ela vai ter uma infância diferente, pode ser uma trajetória mais difícil. Eu perdi meus pais muito cedo. Eu perdi minha mãe assim que eu nasci. Portanto, fui criada apenas pelo meu pai. Tempos depois ele casou. Tempos depois ele casou novamente. Então, através até porque Deus ele faz assim, Deus ele prepara pessoas para cuidar de ti. O Senhor preparou minha mãe de leite, uma mãe de leite para mim, que eu nasci, minha mãe faleceu. O Senhor preparou uma mulher, com qual meu pai casou com ela, ela era evangélica, e essa mulher me levava para a igreja. Desde pequenininha ela me levava para a igreja. Os meus irmãos não iam, mas eu ia. Então, quando nós temos uma chamada, escolhidos do Senhor, o Senhor prepara tudo para nós. O Senhor encaminha. Então, fica atento, pais. Principalmente pais evangélicos que conhecem a Deus, fica atento. Geralmente o Senhor fala, até mesmo antes de gerar a criança, antes da mulher engravidar, o Senhor já fala que o Senhor está entregando aquela criança para a obra dele, para fazer a obra dele lá na frente. Então fica atento, os pais ficam atentos aos seus filhos, leve eles para a igreja, ensina ele, a palavra do Senhor diz, pais, ensina os teus filhos o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer não venha se desviar dele, se porventura se desviar, ele voltará pelo mesmo caminho. Porque a partir do momento que nós conhecemos a Deus, principalmente na nossa infância, jamais isso é apagado do nosso coração, da nossa mente. O Senhor, ele faz assim. Eu sempre cresci naquela vontade de estar na igreja, de ir para a igreja. Eu chorava até se minha madrasta não me levasse para a igreja. Tinha que me levar todo domingo para a igreja, porque senão eu chorava mesmo. Então, assim, isso é o cuidado de Deus. Então, vocês pais, ensinam teus filhos,
Põe, disciplina seus filhos na casa do Senhor, a ler Bíblia, a louvar. Eu me recordo, tempos depois de o Senhor ter me entregado o dom de visão, certa vez, porque o Senhor, né, tem o ministério de louvor na minha vida, certa vez eu peguei a harpa cristã e fiz esse gesto. Comecei a louvar um hino, tocando. Para mim, na minha mente, eu era criança, eu estava tocando um instrumento. Aquilo ali já era o Senhor ratificando, confirmando o dom do louvor. Então, meus irmãos, esteja atento sobre isso. Se Deus falou que Deus tem uma chamada na vida do seu filho, da sua filha, prepara eles. Instrui o caminho que o seu filho deve andar, para que ele possa ser lá na frente, ser uma bênção nas mãos do Senhor, ser um instrumento nas mãos do Senhor. E assim eu falo com todos vocês, até mesmo você que não é cristão. Viu que o seu filho tem esse desejo, às vezes você nem vai na igreja, às vezes você não conhece a Deus, mas o seu filho é diferente. O seu filho, do nada, ele quer ir para a igreja, alguém o convida, ele vai e ele gosta. Mas isso não vem dele, isso vem da parte do Senhor. Se você não vai, leve o seu filho. Se você viu que seu filho tem esse desejo, ensina os seus filhos. Viu que sua filha gosta de cantar, gosta de ler, o melhor livro que você vai entregar, vai comprar para o seu filho é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então é essa palavra que eu quero deixar para vocês nessa manhã, que você possa ter discernimento espiritual, que você possa entender. Quando Deus chama alguém, ele separa, ele sela ele desde o ventre. Ele separa ele para aquela obra. E o percurso da trajetória, quem vai direcionar, quem vai conduzir é o Senhor. Quer seja difícil ou não. Geralmente é os mais difíceis. Mas o Senhor que o conduz, o Senhor que prepara aquela criança, aquele adolescente para a obra dele lá na frente. Esse homem, essa criança vai se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então prepara, instrua e ensina os teus filhos, porque no tempo certo o Senhor o levantará, o Senhor irá confirmar o chamado dele. O chamado de Deus da minha vida foi confirmado desde a minha infância. Como? Eu não tinha aquela instrução, o próprio Deus que me ensinava, irmãos. Era o próprio Deus. Não era... Deus usava a minha madrasta para me levar, mas não me instruía. Eu ouvia, eu amava ver o pastor pregar. Eu amava ver os irmãos louvarem. Eu ficava atenta, eu era uma criança que eu não fazia bagunça na igreja. Se porventura eu dormisse, mas quando eu estava acordada, eu ficava atenta aos louvores da harpa, os irmãos que cantavam, ao pastor que estava pregando. Mesmo às vezes eu não entendia nada, mas eu ficava assim, ó. Até hoje eu sou desse jeito. Na igreja eu fico desse jeito, de olho no altar. Porque é do altar que vem a graça para a nave da igreja. É do altar que vem o poder de Deus para a nave da igreja. E eu sempre fui atenta a isso. Eu fico ligada no culto o tempo todo, em vigilância, e o meu espírito, ao Espírito Santo, voltado para Deus o tempo todo na igreja. Sempre fui assim, eu creio que eu serei até Jesus voltar para mim. Então é isso. Observa o teu filho e ensina o caminho que seu filho deve andar. Que você possa guardar essa palavra no teu coração e saber que quando o Senhor escolhe, quando o Senhor separa, está selado, está escolhido, está chamado por Deus. O inimigo pode até tentar levar o trajeto dessa criança, desse adolescente, para caminhos que não condiz, mas que o Senhor, no tempo dele, é como lançar rede, é como lançar o anzol. O Senhor traz para si. O Espírito Santo o impulsiona a vir para a presença dele. Sempre será diferente. Essa pessoa vai falar diferente, vai ter um comportamento diferente, vai ter atitudes diferentes dos demais. Vai ser melhor? Não será melhor, será apenas diferente, selado e separado. Como a palavra de Deus diz aqui. Não temas porque eu te remi.
Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, quando o Senhor nos chama, ele sustenta. Quando o Senhor nos chama, ele nos chama para a sua obra, ele diz que nós pertencemos a ele. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Guarda essa palavra, que Deus possa falar melhor em cada coração.